73 mil dólares é o topo do Bitcoin? Não, esse ainda não é o nosso topo cíclico. Mas as altcoins, elas estão em risco nesse momento. E é isso que eu vou te explicar exatamente na nossa análise de hoje. E Teles na área, e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, bora direto pro gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para matar já a thumb aí do vídeo, perguntando se já formamos topo cíclico ou não no Bitcoin, a resposta obviamente é que não. Por que a gente ainda não formou topo cíclico? Nós ainda não chegamos dentro dessa nossa última fase do ciclo. E você já deve estar cansado de ouvir isso se você me acompanha day by day, se você me acompanha dia após dia. Mas o porquê que eu estou repetindo isso? Porque às vezes a informação ela não fica tão clara para todo mundo. Eu vejo pelos comentários que a gente continua tendo comentários juvenis, de amador, no sentido de que, mas se a parada foi para 200 mil em linha reta, quer dizer que... Galera, vamos lá. Eu vou tentar explicar para vocês ao máximo sobre a estratégia que eu estou tomando nesse momento do ciclo, beleza? Bom, para isso a gente precisa voltar aqui no NUPL para que fique claro para todo mundo que nós não chegamos no topo cíclico, nós não chegamos na nossa última fase do ciclo. E isso significa que a gente ainda tem um longo caminho de oportunidades. Oportunidades para a gente poder aportar, oportunidades para a gente poder comprar, para a gente poder se posicionar ainda nesse ciclo, antes que a gente entre em um bear market profundo, um bear market cíclico, beleza? Obviamente que você me vê apresentando alguns dados nesse momento de que, por exemplo, investidor de longo prazo ele está distribuindo vendas bem pesadas, vendas bem massivas. Na data de ontem, mostrei para você que somente antes de ontem houve uma realização de 3 bilhões de dólares em lucro. E esse movimento, ele é padrão de formação de all-time high. Sempre que a gente entra em all-time high, a gente vê os investidores de longo prazo saindo do jogo. Isso faz parte do ciclo. Quando a gente olha para as principais carteiras que nesse momento aqui, elas não estão acumulando, porque elas identificaram que a gente bateu os 73 mil dólares e nesse momento tem um risco na mesa da gente iniciar um drawdown. E esse drawdown é só uma correção. Eu vou mostrar para você exatamente como que foram as correções do ciclo passado e como estão sendo as correções desse ciclo, e você vai identificar que tem uma diferença e falta alguma coisa ainda nesse ciclo para que o ciclo ele se repita como ele se repetiu nas últimas vezes, beleza? Bom, então quando a gente olha para isso aqui, a gente entende que na mesa, nesse momento, temos um risco elevado para um drawdown, mas nós ainda não chegamos na última fase do ciclo, não entramos dentro de zonas eufóricas. Repare que em 2019 ali, a gente chegou nessa fase que nós estamos hoje aqui, em crença ali, onde as pessoas estavam acreditando no ciclo mesmo, e no meio do caminho a gente teve um soluço, para depois a gente ir buscar, por exemplo, a euforia ali. Eu não acredito que a gente vai ter um soluço igual tivemos em 2019, porque aqui aconteceu um evento único, um cisne negro que não vai se repetir tão cedo, né? O dia que a Terra parou, isso não vai acontecer tão cedo novamente. Pode ser que a gente tenha outros fatores que façam com que a gente fique mais tempo travado aqui, sim, beleza, mas jogar o mercado dentro ali para a fase de capitulação novamente, acredito que isso não vai acontecer. Mas acredito que sim, a gente vai ter retrações. Olha só para 2016 como a gente tem movimentações de retrações ao longo desse caminho. E o ciclo que nós estamos vivenciando, ele é bem parecido com o ciclo de 2016. E eu vou mostrar isso para você através de dados, beleza? Bom, então a gente vê isso daqui, quando eu olho para o Price Action, por exemplo, no Bitcoin, a gente tem alguns sinais dentro do Price Action também que, cara, estamos em uma região um pouco sobrecomprada. O mercado ele não está com força suficiente para a gente romper os 73 mil dólares. Se a gente está formando topos e fundos descendentes, né? A gente ainda não tem um fundo descendente, mas a gente já tem um topo mais baixo que o topo anterior. Isso daqui significa que o mercado está fraquejando e a gente tem na mesa, por exemplo, uma correção dentro de um gráfico semanal
com alvos ali em 57 mil dólares, em 53 mil dólares, 49, eu já não acredito que a gente vai chegar, por exemplo. Mas, para mim, está na mesa os 53 e os 57 mil dólares. E olha só que louco, se a gente vê que uma pequena correção para o Bitcoin aqui, a gente precisa sair desesperado simplesmente vendendo os nossos BTCs? Não, porque a gente ainda não chegou na última fase do ciclo. Se nós não chegamos ainda na última fase do ciclo, nós como holders só precisamos ter uma certa paciência, até que os indicadores mostrem o contrário, aonde não vai ser uma correção e vai ser sim um bear market. Se isso acontecer, aí sim a gente sai da nossa ponta holder e simplesmente espera um bear market acontecer, mas isso ainda não aconteceu. Então isso quer dizer que a gente deve continuar holdando os nossos BTCs. A gente deve ainda estar posicionado nesse ativo. O grande ponto que a gente deve avaliar nesse momento é que o Bitcoin ele ainda não perdeu um fundo desse canal, seja um canal de baixa aqui, que a gente pode visualizar, como também seja um canal lateral aqui que nós podemos visualizar, depende, cara, o que importa é que a gente está em um canal aqui, ou seja, a gente está dentro de uma consolidação onde não houve uma perda dessas regiões. Ontem já expliquei para vocês qual que é a estratégia. Se você tem uma estratégia de queda, a gente tem uma defesa de posições nesse momento com uma recompra a partir do rompimento do 73. Se você não está em uma estratégia de defesa, simplesmente segue holdando a parada e diminua o seu custo. Caso você não tenha caixa, use a estratégia número 1. E quando a gente olha para isso daqui, se o Bitcoin ele vier abaixo dos 60 mil dólares, a gente vai fazer um movimento super clássico dentro dos ciclos do Bitcoin, que é exatamente colocar o investidor de curto prazo em zona de capitulação. Olha só, essas barras vermelhas que você está vendo aqui na sua frente, é sempre que o investidor de curto prazo ele entrou dentro de capitulação. O que significa a capitulação? Significa que a gente colocou os novatos no prejuízo. Significa que a gente simplesmente tirou a euforia do mercado. Isso significa que a gente limpou aquelas pessoas que acabaram de chegar no mercado acreditando que elas vão se tornar milionárias com a última moedinha do ciclo que vai subir 10, 20, 50 mil %. A gente vai limpar essas pessoas quando a gente entra dentro da fase de capitulação. A partir dali, o mercado ele fica mais leve para poder subir. Além de que, quando a gente entrar dentro da fase de capitulação, nós teremos o maior volume de liquidez possível. Essa liquidez é uma ótima entrada para big players, porque eles precisam de liquidez. Então, sempre que a gente volta dentro dessas fases aqui, ó, olha para o ciclo de 2016, a gente volta nessa fase, capitulação, veja que agulha aqui ó, no vermelho, depois a gente vem em capitulação, 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 capitulação. A gente vai fazendo isso várias vezes no ciclo para a gente ir limpando os novatos e limpando os amadores do jogo. Lembre-se, alguém tem que pagar a conta e quem está pagando a conta é exatamente os amadores. Então é importante que a gente coloque eles em patamares de capitulação, em patamares de medo, de desespero, para que a gente limpe eles e o mercado volte a subir mais leve. Veja que nesse ciclo também a gente já veio em capitulação algumas vezes, viemos em julho de 2023 e desde outubro de 2023 a gente não vem dentro da fase de capitulação do investidor de curto prazo. Ou seja, o investidor de curto prazo, essa pessoa mais novata, menos experiente no mercado, ela está muito crente ainda. Ela ainda tem um sentimento de alta infinita, ela ainda acha que a parada vai continuar subindo em linha reta. Desde outubro do ano passado. A gente precisa dar uma limpada no mercado para a gente voltar a subir. E é exatamente esse ponto que eu estou de olho aqui para as próximas semanas. Quando a gente olha aqui para um flush do Bitcoin, por exemplo, em 53 mil dólares, ali entre 53 e 57 mil dólares, a gente já vai fazer essa fase de capitulação dos investidores de curto prazo. Porque o custo dos investidores de curto prazo, ele está em 59 mil dólares. Olha que louco, números extremamente bonitos da gente ver. Isso significa que quando o Bitcoin vier abaixo dos 53 mil dólares, a gente já consegue dar essa resetada no ciclo.
E aí, por que eu abri esse vídeo aqui explicando para você que o ciclo do Bitcoin ainda não acabou, a gente ainda não chegou no topo cíclico, mas as altcoins estão em risco? Primeiro ponto é que se você quer jogar o jogo de altcoins, você tem que saber surfar o ciclo de capital rotativo. Capital rotativo é simplesmente o dinheiro que entrou pelo Bitcoin, depois você faz lucro no Bitcoin e você vai começar a migrar isso para as altcoins. Os big players, eles vão fazer isso em porcentagens pequenas, obviamente, você não vai ver ninguém investindo, bilhões ali, 100% do seu capital dentro de um altcoin. Os caras entram primeiro ali dentro do Bitcoin, depois fazem pump and dump exatamente nas altcoins, beleza? Então, quando a gente fala do capital rotativo, por exemplo, a gente está falando que o Bitcoin ele tem uma probabilidade, significa que isso vai acontecer, que obrigatoriamente isso vai acontecer? Não. Significa, inclusive, que eu posso estar completamente errado dentro da minha análise aqui. Isso significa que não pode vir nos 57 mil dólares. Diante a isso, eu tenho uma estratégia. Se eu estou certo ou se eu estou errado, eu não quero saber, galera. Não é esse o ponto. Eu não sou a pessoa que vou abrir aqui um vídeo com você e vou falar, olha só, você viu? Eu acertei. Olha só, você viu? Eu errei. Esse não é o ponto. O ponto para mim, como investidor, não é provar para ninguém se eu estou certo ou se eu estou errado. O ponto para mim é mostrar para todo mundo que nós devemos ter uma estratégia, mesmo se você esteja errado e mesmo se você esteja certo. Se você quer ser um investidor maduro, se você quer ser uma pessoa que vai viver do mercado financeiro, você precisa ser mais estrategista e menos amador. Amador no aspecto de que, isso daqui vai continuar subindo, indo para a lua e essa é a minha chance histórica de eu ficar milionário. Não, cara, a sua chance histórica de ficar milionário é você aprender as técnicas e você repetir isso ano após ano, durante décadas, durante gerações, passar isso para suas próximas gerações, para que sim, o seu nome seja escrito, o seu sobrenome seja escrito com uma trajetória de enriquecimento, beleza? Bom, então quando a gente olha para isso daqui, vemos que o Bitcoin ele tem um certo risco de entregar um drawdown ali. Significa que a gente vai se desfazer das nossas posições em Bitcoin? Não, não significa isso. Até então, se você olhar para todos os meus vídeos que eu venho falando para você que eu estou vendendo altcoins que estão no lucro, acima de 150% de lucro, e as altcoins que elas têm mais risco, eu estou trocando exatamente por Bitcoin. O porquê que eu estou fazendo isso? Porque saca só, se a gente vê que o Bitcoin ele ainda não perdeu o fundo, se a gente vê que o Bitcoin ele ainda não entregou uma fase de capitulação, e mesmo assim o Total 3 ele espanou, Total 3 é exatamente todas as altcoins ali, ó. Olha só o que aconteceu dentro do Total 3. A gente viu uma perda de suporte num semanal. A gente viu exatamente as altcoins derretendo muito forte somente com um susto que o Bitcoin deu, sem que o Bitcoin ele perdesse o fundo dele. Se só com esse susto, sem que ele perdesse, a gente já viu as altcoins derretendo, isso significa que se a gente realmente perder essa região, se a gente realmente entrar dentro de uma fase de capitulação forte no Bitcoin para os investidores de curto prazo, a gente está falando que a retração dentro das altcoins, elas serão muito maiores. A gente está falando que sim, as altcoins elas vão espanar de uma maneira muito forte. Bom, se meu papel como analista é exatamente identificar os riscos do mercado, se você acha que o papel de um analista é exatamente colocar lucro no bolso, simplesmente não é esse. Quando você faz uma prova ali, por exemplo, para você pegar o seu certificado, as principais perguntas, elas estão em cima sobre o gerenciamento de risco. A função de um analista é entender quando o risco está elevado e quando o risco está baixo. Diante a isso, ele compra com risco baixo e ele vende com risco elevado. É simplesmente isso. Ele não está no jogo para comprar Bitcoin no preço mais barato e vender Bitcoin no preço mais caro. Não, ele está no jogo para comprar com baixo risco e vender com alto risco. Se eu tenho um alto risco elevado para as altcoins por conta da perda do Total 3, por exemplo, a gente começa a ficar com o pé atrás. Um dos ativos, por exemplo, que, me entregou mais de 1000% de lucro nesse ciclo,
foi Ronin. Quando a gente olha para Ronin, ela perdeu um suporte importante que ela tinha aqui dentro de um gráfico diário. E se a gente vir para um gráfico semanal, olha que louco, Ronin está constituindo um topo dentro do gráfico semanal. Se a gente está falando que Ronin ela está constituindo um topo num gráfico semanal, a gente vai buscar por retrações dentro desse ativo. Se a gente tem probabilidades de retração desse ativo até um patamar bem mais baixo do que o patamar que ele está hoje, obviamente a gente tem que realizar o nosso lucro. Saiba que, cara, você ser um investidor, se você aí do outro lado, você quer viver, se você quer acumular o seu patrimônio como eu acumulei, se você quer chegar no seu R$1 milhão, por exemplo, com os investimentos, você precisa seguir uma regra: fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro. O fazer dinheiro você faz trabalhando ou abrindo uma empresa. O multiplicar dinheiro você faz utilizando o mercado cripto, por exemplo. E o preservar dinheiro é o que garante que você está construindo uma bola de neve. O que garante que você está simplesmente aumentando o seu patrimônio e simplesmente controlando o risco. Aumentando o seu patrimônio e controlando o risco. Para você não ficar em risco de ruína, por exemplo. Pensa só, é muito frustrante você não conseguir chegar no seu 1 milhão, não é mesmo? Só que é mais frustrante ainda você chegar no seu 1 milhão e você ver esse 1 milhão indo embora. É o que acontece com muitas pessoas que ganham na Mega Sena, por exemplo. Quantas histórias a gente não tem das pessoas que ficaram milionárias por conta de uma sorte na vida e em seguida voltaram para estaca zero, porque elas não souberam preservar o seu capital. E o meu jogo não é um jogo de curto prazo. Eu não estou aqui em cripto para investir nos próximos 2 anos, nem nos próximos 5 anos. Não, eu estou em cripto para simplesmente continuar investindo enquanto esse mercado existir. Eu estou em cripto para acumular capital e tirar esse capital quando for a hora certa e concentrar ele em outro local onde eu não vá devolver o lucro para o mercado, por exemplo. Então, o que eu vejo para as altcoins nesse momento é que sim, elas estão com um risco muito elevado. E obviamente a gente está falando de movimentações em gráficos semanais. Movimentações em gráficos semanais, elas levam semanas para poder acontecer. Lembre-se que cada uma semana a gente tem 7 dias, então leva 7 dias para a gente ver um único candle num gráfico semanal. Então, se eu olho para isso, cara, não tem porquê, nesse momento, eu tomar o risco. Eu tomo mais uma estratégia de proteção. E Gui, o que você vai fazer com essa proteção, por exemplo? Perguntas inteligentes que as pessoas não fazem nos comentários. As pessoas querem saber nos comentários se eu tô certo ou se eu estou errado. E, cara, esse não é o ponto. O ponto é exatamente o que eu vou fazer com o capital. Olha só. Toda a realização de lucro que eu fiz nas 2 últimas semanas de proteção do meu capital, exatamente me prevenindo de um possível drawdown dentro das altcoins, é o caixa que eu formei para eu poder recomprar em uma estratégia, seja ela de DCA, ou seja uma estratégia all-in em um ponto em específico, mas o ponto é que todo aquele capital que ele foi pego, ele está simplesmente esperando uma boa oportunidade, esperando o risco baixar e diante a esse risco baixo, aquele capital volta para o jogo. E assim você consegue aumentar a quantidade dos seus ativos, diminuir o seu custo médio, sem que você tenha que colocar dinheiro virgem para dentro. Entenda, tudo é questão de estratégia. Mercado financeiro, você tem que lidar com ele como se você fosse um estrategista. Não é simplesmente riscar uma linha no gráfico, não é simplesmente assistir um vídeo no YouTube para você simplesmente tomar uma decisão por conta, uma decisão assertiva de compra e de venda. É muito mais do que isso. Olha só, eu pago mais de R$2 mil por mês para essas plataformas que você viu aqui. Há 2 dias atrás, eu paguei R$500 para receber um relatório sobre a economia dos Estados Unidos para entender como que aquilo está ou não. Olha só, o jogo, eu investi nesse último mês R$2.500 só para eu poder tomar uma decisão. E se você não tem exatamente acessos a essas plataformas, por isso que eu abro isso gratuitamente aqui para você, para mostrar para você que ser um investidor maduro, ser uma pessoa que ela realmente vai enriquecer, sair de instalador de som como eu saí e sentar nessa cadeira aqui nos Estados Unidos,
você precisa ser mais estrategista, você precisa ter um know-how maior, decisões mais baseadas em dados e não baseadas em cima de achismo. Olha só, muitas pessoas vivem aí falando que, por exemplo, mas os ETFs, a BlackRock, tá todo mundo comprando. Cara, isso é um fato que não está acontecendo desde o dia 13 do mês passado. Quando a gente olha para o fluxo dos ETFs, eles pararam de comprar agressivamente no dia 13 do mês passado. De lá para cá, a gente tem um marasmo nos ETFs. A gente está falando que está dando saldos negativos nos ETFs. Em dias de compra, os ETFs no total estão comprando 473 bitcoins. Quando eles estão vendendo por conta do GBTC, a gente tem uma venda de 3.000 bitcoins. Então entenda que os fundos, eles pararam de comprar nesse momento. Por que eles pararam de comprar? Cara, não sei se do lado de lá eles estão analisando o risco elevado no sistema, eu não sei se do lado de lá eles estão analisando os dados on-chain, o price action, eu não sei o que eles estão analisando. O fato é que eles não estão investindo nesse momento. Poxa, se eu vejo que até mesmo os fundos, eles não estão investindo nesse momento, galera, tá claro para todo mundo, a gente tem um risco elevado diante da nossa frente. Não é sobre, eu acho que essa parada vai subir. Cara, se você acha que essa parada vai subir, eu poderia pegar uma moeda aqui e jogar pro alto. Se der cara, eu compro. Se der coroa, eu vendo. Isso não é um jogo assim. O jogo do mercado financeiro, ele é bem diferente. Você precisa, mais uma vez, ser estrategista. E olha só, eu também falei para você que o comportamento dos drawdowns que nós tivemos ainda nesse ciclo, ele não foi drawdowns tão eficientes quanto nós tivemos nos ciclos passados. Se a gente olhar aqui, eu tenho uma linha laranja aqui em cima, essa linha laranja representa exatamente quedas de 10%, a linha mais vermelha aqui, meio rosa ali, sei lá que cor que é essa, ela representa 23% de queda, a linha vermelha 38% de queda, a linha azul aqui 50% e a outra 61,8%. Eu não sei se você entendeu, mas esses daqui são os números de Fibonacci. E sim, eu adoro Fibonacci para encontrar retrações. Quando a gente olha para os ciclos anteriores, nós vemos que o ciclo de 2016 ele teve várias quedas que vinha entre 23% e 28% de drawdown. O último ciclo que nós tivemos, viemos até um pouco mais abaixo, inclusive. Esse ciclo a gente só teve quedas ainda de no máximo 18%. Ou seja, a gente ainda não chegou em retrações de Fibonacci, por exemplo, de 23%. A gente tem muito espaço para entregar, sim, um drawdown um pouco maior. E aí você pode achar que, por exemplo, mas o ciclo passado a gente tinha mais exponencialidade de subida, por isso que a gente tinha drawdowns maiores. Não, você está equivocado, porque se a gente analisar exatamente os ciclos anteriores, essa daqui é a performance desse ciclo. Essa daqui é a performance do ciclo passado que nós tivemos. Veja que com as mesmas quantidades de dias ali, desde a formação de fundo, hoje a gente já teve um retorno maior do que a gente teve no ciclo passado. Nós estamos falando que o Bitcoin do fundo até aqui, ele entregou uma movimentação de 291%. De 400%. Quando a gente olha para o ciclo passado, esse mesmo período era de 291%. Ou seja, a gente subiu mais forte do que no ciclo passado. Se a gente subiu mais forte do que o ciclo passado, por que a gente não pode fazer um drawdown tão forte igual nós tivemos no ciclo passado? Se a gente olha, por exemplo, para um ciclo anterior, 2016, que para mim é o mais parecido com esse ciclo nosso, olha só, a gente está exatamente pau a pau igual 2016. Isso daqui significa que nós estamos subindo na mesma velocidade que nós subimos em 2016. Se a gente volta para 2016, a gente vê que as quedas elas foram ali na casa de quase 38%, na casa de 23%, de 30%, por exemplo. Cara, se a gente está vendo que o ciclo ele está se comportando igual a 2016 nas subidas, por que a gente não vai acreditar que as quedas também elas vão ser igual a 2016? O grande erro fatal de qualquer um é falar, dessa vez é diferente, sempre é igual, tudo acontece do mesmo jeito, a gente vê as mesmas movimentações acontecendo, beleza? Bom,
Isso é como eu estou olhando nesse momento, tá? Como eu estou me comportando nesse momento dentro do mercado cripto, menos exposições em altcoins, continuo super exposto em Bitcoin, maior parte da minha carteira, ela ainda está posicionada no mercado, mas sim, eu fiz caixa nos ativos que estavam em lucro, caixas em ativos que tinham mais de 150% de lucro, caixa em Ronin, onde eu tinha 1000% de lucro. Então sim, eu protejo essa parada para um possível drawdown. Lembrando, se você quiser entrar para a carteira Rumo ao Milhão, que é exatamente ver todas as minhas estratégias, todas as minhas decisões, como que eu estou montando uma carteira para o meu filho, tem um link na descrição, beleza? Ou você pode clicar no card que vai aparecer aqui do lado. Será um prazer te ter dentro da carteira Rumo ao Milhão e lá dentro você vai entender exatamente o campo de batalha. Você vai me ver analisando e você vai me ver decidindo, tanto compra quanto venda. Forte abraço e eu te vejo dentro da carteira Rumo ao Milhão. Valeu!